Olá, uma ótima quarta-feira para você. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia ao vivo. Sempre agradecendo a você, muito obrigado por nos acompanhar e estar conosco sempre. Você, amigo da Rede Brasil, de segunda a sexta às 9h30 da manhã, sempre acompanhando o programa Assunto do Dia. Hoje a gente vai falar sobre leptospirose, aquela doença que é mais conhecida popularmente, que todo mundo chama de doença do rato. Em período de chuvas, o número de casos dessa doença costuma aumentar. E você sabe como se prevenir? Conhece os sintomas, o tratamento? Tem bastante informação sobre esse tema? No decorrer do programa de hoje, todas as suas dúvidas irão ser tiradas. E vamos acompanhar também o que é notícia na internet sobre leptospirose, tirar dúvidas no quadro Mito ou Verdade. Teremos a nossa enquete e aí a gente vai contar, é claro, com a sua participação. Você manda a sua pergunta também, nossos convidados irão responder. A gente também presta serviço no Assunto do Dia. Informações sobre clima, a movimentação do trânsito no Grande Recife e o quadro Há Vagas para quem está procurando emprego. O programa, como sempre, está recheado e você não pode perder nem um segundinho. Hoje no programa a gente vai conhecer mais sobre a leptospirose e é claro que para isso nossa produção convidou especialistas para falar com a gente. Já está aqui no estúdio Francisco Duarte, ele que é coordenador de zoonoses da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, vai colaborar com a gente aqui, tirando nossas dúvidas. E a gente também vai contar com a presença do Dr. Paulo Sérgio, ele é infectologista do Hospital das Clínicas e professor adjunto de doenças infecciosas e parasitárias da UFPE. Daqui a pouquinho ele está chegando aqui na Rede Brasil para participar com a gente do programa Assunto do Dia. Com a ajuda deles, vai ficar muito mais fácil a gente compreender tudo que envolve a doença. Mas antes de iniciar esse nosso bate-papo, como a gente sempre faz, a gente vai trazer uma matéria introdutória e depois a gente começa a conversar e entender mais sobre a leptospirose. Você acompanha a matéria aí e eu aqui no estúdio. Os dados da Secretaria de Saúde em relação à leptospirose são animadores. Houve uma redução de 81,96% no número de casos esse ano, comparando com 2016. Até o dia 1º de abril, foram 44 notificações, de acordo com o coordenador de zoonoses da Secretaria, Francisco Duarte. Vários fatores interferem para esses números, e o principal é a diminuição da quantidade de chuvas. Tem a questão realmente da população que está um pouco mais esclarecida, os trabalhos de saneamento básico que foram implementados ao longo dos anos, mas tem também um componente que a gente não pode deixar de levar em conta, que é os índices pluviométricos. Até agora, na cidade do Recife e região metropolitana, a gente tem tido baixos índices pluviométricos. E a leptospirose é uma zoonose que está intimamente relacionada ao aumento das chuvas. A leptospirose, ou doença do rato, como é popularmente chamada, é transmitida por água ou lama contaminadas com urina de roedores, portadores da leptospira, principalmente ratos. E é por isso que é com o período de chuvas que se deve ter maior cuidado. A primeira coisa que ela deve fazer é lavar bem a área afetada, no caso, muitas vezes, pé e pernas com água e sabão. Em seguida, ela pode fazer uma solução com água sanitária, por exemplo, um copo de água sanitária para 20 litros de água e passar nas áreas afetadas. Saiba também quais são os sintomas e o que fazer caso suspeite que está com a doença. A leptospirose começa como se fosse uma gripe forte, você tem dores em todo o corpo, principalmente nas panturrilhas, que é a batata da perna. Quando num estado mais grave, vômitos, diarreia e até a pele amarelada, que a gente chama icterícia. Se você teve contato com águas nos últimos 10 a 14 dias e tiver algum desses sintomas, procure a sua unidade de saúde mais próxima. Lá será feita uma avaliação e nós aqui no estado, também a Prefeitura do Recife, realiza exame para a leptospirose. Então, o médico vai solicitar o exame e você vai fazer esse exame para confirmar. Quanto mais cedo se procurar o médico, mais chance você tem em relação ao tratamento. Bom, matéria bem interessante, não é? A gente conversou com o Francisco Duarte na matéria e trouxemos muitas informações importantes aí. É claro que elas estão bem resumidas e a gente vai destrinchar tudo isso durante o programa de hoje. A gente tem muita pergunta para fazer para os nossos convidados, mas temos uma pergunta também para você, uma pergunta muito especial, que é a da nossa enquete de hoje. Queremos saber o seguinte: em períodos de chuva, você costuma entrar em contato com água suja por onde você passa, mesmo que na sua rua não haja algum tipo de alagamento, mas no seu percurso para o trabalho, para levar as crianças para a escola, você costuma entrar em contato com água suja no período de chuva?
Para responder, você pode ligar 3424-1977, caso você queira falar com a nossa produção por telefone. Lembrando que você também, através desse telefone, pode mandar sua dúvida, sua pergunta para ser respondida aqui. Ou você pode acessar facebook.com/assunto do dia. E também pode falar com a gente via WhatsApp 99418-1206. A gente aguarda o seu contato e contamos com a sua participação. A gente está perguntando isso na enquete porque, como você viu na matéria, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta nesse período de chuva e a população precisa ter noção do risco da contração da doença e entender mais sobre ela. É uma forma de combater o aumento no número de casos. Por isso, é claro que o assunto do dia traz essas informações para você poder, junto com a sua família, combater a leptospirose. Uma doença que ninguém quer, né? Ninguém merece. Bom dia, doutor Francisco Duarte, tudo bem, né? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Toda a equipe da Rede Brasil, quero dar as boas-vindas. Obrigado. A gente conversou já tínhamos conversado naquele dia, foi um bate-papo, porque muito do que a gente conversa, obviamente, não vai na matéria, porque não dá tempo, né? E é muito bom ter essa oportunidade de trazer esses esclarecimentos para a população de uma forma com muito mais tempo para a gente analisar. Primeiramente, o que a gente precisa entender em relação à leptospirose? Ela é passada do animal para o homem, geralmente do rato, e aí quando tem chuvas e tal, e a água do esgoto geralmente fica misturada com a água da chuva, por isso que tem um aumento no número de casos que as pessoas entram em contato com essa água e aí elas são infectadas, né? Sim, a leptospirose ela tem como reservatório mais importante no meio urbano os roedores. No caso, esse rato grande que a gente chama de ratos novérgicos. O rato novérgico é essa ratazana grande. Quando aumenta o índice pluviométrico, isto é, as chuvas entram nas galerias, os ratos ficam extremamente excitados e começam a urinar. Então fica uma mistura da água da chuva com a água do esgoto, com a urina dos roedores. Então vira-se uma cauda com leptospiras. E o que mais preocupante é que o roedor, ele não urina só no local, ele tem uma micção que vai em vários pontos. Então você tem um rato, ele pode contaminar uma grande área, porque ele não urina só naquele local, ele urina em vários pontos. Então, atrelado a um grande número de águas, tá certo? Com essa quantidade de bactérias no meio ambiente, favorece o contato das pessoas e a doença. E que tipo de rato é que passa a doença? Por exemplo, a pessoa que tem, às vezes, aquele hamster, o porquinho da Índia em casa, a urina desse rato aí pode contaminar também, ou somente aquele rato de esgoto mesmo, o chamado gabiru no popular? Não. Na realidade, essas espécies que você falou não transmitem leptospirose. O que transmite realmente, nós temos 3 tipos de rato. A catita, que é o pequeno nos músculos, sim, o rato de telhado, né, que é o segundo rato, ratos, e tem o principal reservatório, que é o rato novérgico, que é esse rato grande, ele tem o hábito de ficar na terra, ele cava galerias para ficar debaixo dessas galerias, e aí o que a gente observa em estudos feitos pela professora Nilma Sintra Leal há um tempo atrás, uns anos atrás, mostrou realmente uma prevalência alta de positividade, de infectividade da leptospira nesses animais. Então a gente pode observar que tem uma alta prevalência de casos nessa espécie, no rato novérgicos, tá certo, de leptospirose. E geralmente o que a gente quais os cuidados que a gente deve ter em casa, no entorno da nossa casa, para impedir, na verdade, que esses ratos se proliferem, que estejam ali nas redondezas? O rato, ele se prolifera, ele precisa de um tripé importante. Ele tem que ter o abrigo, ele tem que ter o alimento e a água. O abrigo, ele procura restos, tá certo, de construção, ele procura muitas vezes, a gente coloca no fundo da casa da gente muitas tralhas, caixas, então ali forma um abrigo. A questão do alimento é o lixo. O não acondicionamento do lixo favorece a presença do roedor, tá certo? E a água ele consegue em qualquer lugar. Então, fundamentado nesse tripé, tá certo? Nós vamos ter uma alta proliferação dos roedores e a manutenção dessa doença no meio ambiente. Então a gente tem que ter cuidado, o seguinte, sempre acondicionar bem, tá certo, o nosso lixo. Nós temos que ter limpeza regular do nosso quintal, podar as árvores e ter uma limpeza regular do nosso quintal, tá certo? E outra coisa muito importante, como eu falei, o acondicionamento dos nossos alimentos, para que o roedor não passe e não urine desses alimentos que pode contaminar.
E a gente tem que sempre estar alerta, principalmente do que se refere ao que eu falei, a questão do lixo, a questão dos alimentos, que favorece, tá certo? E se a gente tiver contato com essas águas de chuva, a gente precisa ter um cuidado redobrado. A gente precisa, chegando em casa, lavar com água e sabão as pernas onde teve contato. Depois, como já falei uma vez numa entrevista nossa, fazer uma solução simples, água sanitária, um copo americano para 20 litros d'água e lavar, tá certo, aonde você teve contato com enchente. Isso ajuda muito, evita com que a pessoa possa se contaminar. Agora, uma questão também que é importante, porque muitas vezes as pessoas acham que basta pisar ou encostar numa água contaminada e a pessoa já vai contrair a doença. Mas, na realidade, precisa ter uma ferida, um corte ou alguma coisa assim para a doença se instalar, ou apenas a nossa pele em contato com água contaminada, a gente já corre um sério risco? Não, é o seguinte, a pele íntegra, quando passa muito tempo dentro da água, ela fica muito porosa. E aí a leptospira consegue penetrar, tem estudos mostrando isso claramente. Agora, se você tem uma solução de continuidade, que é uma ferida, como você se referiu, a chance é muito maior. Mas eu queria dizer o seguinte, nas enchentes, o que a gente observa? As pessoas com afinco de salvar os seus pertences, elas passam muito tempo na água. Isso faz com que a pele fique porosa. E aí a quantidade de bactérias, de leptospira é grande. E aí a pessoa pode se contaminar, mesmo em pele íntegra. Por exemplo, a gente observa também muitas vezes que tem uns casos interessantes, o carro, tá certo, que enguiçou e a pessoa sai e fica muito tempo empurrando o carro, tá certo? E nós tivemos casos de leptospirose, inclusive com óbitos dessa forma. Então, pessoas esclarecidas, né, de classe média, um poder aquisitivo alto e que muitas vezes também se contamina. Então, assim, teve contato com a água, é importante lavar com água e sabão e fazer essa solução com água sanitária que eu falei e passar imediatamente. E se sentir febre de 7 a 14 dias do período que você entrou em contato, procure a unidade de saúde mais próxima. E é muito importante essa questão, porque a febre é uma coisa tão comum de se sentir, então a pessoa ela deve estar ligada quanto a isso, né? Quando ela sentir alguma febre, é bom ela pensar, nossa, mas em determinado dia eu passei um tempo na água, naquela chuva lá, é bom a gente tem que estar atento a esse detalhe para a gente não deixar passar despercebido, achar que é uma febre normal e aí vai se agravando a situação, né? Vai se agravando. Geralmente a gente observa, estudos também mostrados, inclusive pela professora Silvia Lemos, que você tem um dos principais sintomas é a febre, depois a dor no corpo, é como se você estivesse gripado, e depois a questão da dor na panturrilha, a dor da batata da perna. Isso é bem característico. Na leptospirose você tem, tá certo, uma dor intensa na batata da perna. Então, muitas vezes, estamos iniciando o período chuvoso. É importante que as pessoas fiquem atentas a isso. Está como se estivesse com uma gripe forte, associado muitas vezes a uma dor intensa da panturrilha, batata da perna, procure a unidade de saúde. Esse é o mais correto. Agora, você lembra na matéria que a gente exibiu agora há pouco, né, que a gente trouxe a informação de que houve uma redução no número de casos. De 2015 para 2016 houve uma redução no número de casos de leptospirose. E eu lembro da gente ter conversado, eu perguntei se a população estava mais atenta a isso. Mas não é só essa questão da população estar mais atenta, estar mais preocupada e mais cuidadosa. Tem outros fatores que interferem para essa redução, né? Eu acho o seguinte, primeiro é o seguinte, a gente está iniciando o período chuvoso. Então, a gente trabalha com um boletim semanal, que tem um gráfico do nome esquisito, diagrama de controle, que você acompanha em todo o estado de Pernambuco, a evolução dos casos, quantos casos vem aparecendo. Então, como eu estou numa estação seca, não tem muita enchente, os ratos não estão realmente contaminando a água, a possibilidade é menor. Isso significa dizer que a gente sabe que teve melhorias de infraestrutura em algumas áreas, né, da cidade do Recife ao longo dos anos. Isso tem nos ajudado. Mas o que é importante é que a gente não deve baixar a guarda, tá certo? Porque agora é o pico. Todos os trabalhos no Brasil e no estado de Pernambuco que fizeram relação de casos com índice pluviométrico mostra isso claramente. Aumentou as chuvas, aumenta o número de casos de leptospirose no Recife e região metropolitana. Então nós não podemos baixar a guarda. Evite o máximo contato com enchentes. Use sempre, tá certo, sapato fechado, botas. E se não tiver na hora do enchente, você pode pegar saco plástico, amarrar nos pés, tá certo, para que evite esse contato. O importante é a gente utilizar qualquer forma de evitar esse contato.
porque o contato é muito importante no sentido da gente saber que ali tem muitas leptospiras, tem muitas bactérias, tá certo? Por conta das águas do Recife. Recife é uma cidade, né, que alaga muito fácil, baixo do nível do mar. Então, o que acontece? Cercado de rios também. Cercado de rios. Então, uma pequena chuva, a gente já tem áreas alagadas, como na sua reportagem, você mostrou ali perto da Secretaria Estadual de Saúde. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade até de caminhar, né? As pessoas, o transeunte, ele tem dificuldade, porque é muito rápido esse acúmulo de água. Então, sempre aproveitar, nesse período, sapatos bem fechados, de preferência botas de plástico, e se não tiver, utilizar o saco plástico é importante no momento desse. E uma questão que eu acho interessante também em relação à leptospirose é que é uma doença que as pessoas comentam muito. Elas realmente é uma doença presente em muitos ambientes em que alagam facilmente, onde não existe saneamento básico, mas o conhecimento de fato, ele não está, as pessoas não têm esse conhecimento. Às vezes dizem, fulano já teve a doença, mas eles não sabem explicar quais são os sintomas, como é que é o tratamento e o que diz respeito à doença de uma forma geral. Como é que é feito o tratamento? Você já falou dos sintomas, a pessoa tem febre, a dor na panturrilha é bastante característico, pode ter vômitos também, né? Sim, vômitos. Mas e o tratamento? A pessoa vai até um posto de saúde, é diagnosticado que a pessoa tem a doença, como é que começa a ser feito esse tratamento? Sim, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, no caso, seria uma UPA, por exemplo, ou unidade de saúde mais próxima. Chegando lá, o médico avalia e vai pedir os exames. Existe exame para a leptospirose. O exame a gente faz ELISA e fazemos também a macroaglutinação, que são exames que o LACEN faz e outros laboratórios, como o laboratório do Recife, também faz. Então, ele solicitando esse exame é colhido, tá certo, encaminhado, e ele inicialmente, pela clínica, a gente diz que a clínica sempre é soberana. O médico vai aguardar e vai iniciar um tratamento. Esse tratamento, muitas vezes, inicialmente é feito através de antibiótico-terapia, tá certo? E muitas vezes pode até ocorrer o internamento desse paciente, tá certo? Por isso que, quando você tem um sintoma e você passou por uma situação de risco ou mora em áreas de risco, é importante procurar precocemente a unidade de saúde. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre leptospirose. Até já já. Já está com a gente aqui o Dr. Paulo Sérgio, tá? Já chegou, está conosco aqui, infectologista do Hospital das Clínicas, professor adjunto de doenças infecciosas e parasitárias da UFPE e também é pesquisador da Fiocruz e vai nos ajudar muito. Temos muitas perguntas para fazer, daqui a pouco a gente conversa com ele. Agora a gente vai seguir nosso percurso em direção à internet. Já que estamos falando sobre leptospirose no programa de hoje, vamos saber o que é notícia no ambiente virtual. Tânia Silva traz as informações. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, para você ótima quarta, e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no site do Dr. Drauzio Varella, que fala sobre a leptospirose. A contaminação dessa doença ocorre pelo contato com a urina de animais infectados ou pela exposição à água contaminada. Aqui no Brasil, os casos de leptospirose aumentam nos períodos chuvosos por conta das enchentes. E segundo o Dr. Drauzio Varella, o risco da doença não diminui quando as águas chegam a baixar, porque a bactéria Leptospira continua ativa nos resíduos úmidos durante esse período. Essa doença pode não apresentar sintomas ou causar ao paciente febre alta que aparece de repente, além de mal-estar, dor muscular, olhos vermelhos, tosse, cansaço, calafrios, náuseas e diarreia. E agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre essa doença com o Guilherme. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado pelas informações, Tânia. Bom, pessoal, vamos agora para um momento importante do programa, um momento de tirar dúvidas bastante específicas aqui. A gente vai aproveitar muito a presença dos nossos convidados para nos ajudar no quadro Mitos ou Verdades. Vamos trazer as telas aqui e eles vão dizer para a gente se é mito ou verdade, somente informações, é claro, importantes para ajudar você a compreender melhor o tema de hoje. Existe o risco da pessoa pegar através de refrigerantes em latinhas? Mito ou verdade? Doutor Paulo Sérgio, sua primeira participação, queria que você respondesse. É verdade, né? É uma possibilidade remota, uma possibilidade menor, essa transmissão indireta,
mas se de repente aquelas latas ficarem mal acondicionadas e num ambiente em que o rato, né, ou água que tenha contato com a urina do rato, entrar em contato com essas latas de refrigerante ou de cerveja e o indivíduo não realizar uma higienização dessa lata, esse risco existe. Ele não é um risco tão importante quanto o risco de pisar em água de chuva, água de poça d'água. Uhum. Mas fica a orientação, né? A pessoa que vai tomar refrigerante em latinha, tem gente que não gosta de usar o canudo, toma direto na lata. É bom sempre fazer aquela limpeza para não correr esse risco. Já existem até alguns fabricantes que já têm um cuidado, né, de cobrir a superfície da lata com um papelzinho laminado, a pessoa protege aquela área que vai ter contato com a mucosa da boca. Ótimo. Vamos para a próxima tela. A leptospirose passa de uma pessoa para outra. Essa é importante. A leptospirose é uma doença contagiosa? Olha, teoricamente isso não acontece na prática, né, Paulo? A gente não observa porque o homem já é uma cadeia terminal. Então tem todos os cuidados médicos, então isso realmente não acontece. A leptospirose é uma zoonose, isto é, uma doença de transmissão de animais para o homem. De pessoa para pessoa, isso não acontece. Então essa é mito, né? É até importante a gente falar isso, porque às vezes uma criança adoece, os pais não precisam ficar com medo, né? Vão ter que estar sempre ao lado da criança ali, ajudando, apoiando, não precisam ficar preocupados que eles não vão terminar contraindo a doença também, né? Ótimo, vamos para a próxima tela agora, conferir se é mito ou verdade. Apenas os ratos transmitem a leptospirose? O senhor deu exemplo de 3 tipos de rato que transmitem, né? Mas teria algum outro animal? Essa é mito ou verdade? Outras espécies animais podem transmitir leptospirose, tá certo? O principal reservatório no meio urbano são os roedores, no caso o rato novético, o rato grande. Mas, por exemplo, você pode ter a transmissão através de cães e de outras espécies, tá certo? Então, não só rato transmite leptospirose. Então, o animal ele tem que ter o vírus, leptospira, a bactéria. A bactéria. Para isso tem vacina, por exemplo, cães, a gente vacina cães contra a leptospirose. Então, existe vacina para cães, para bovinos, para suínos, animais de produção também. Então, na verdade, nesse caso, tem que ter o acompanhamento veterinário desses animais para que se faça uma profilaxia através da vacinação. Então, não só rato transmite leptospirose. Um cão com leptospirose, existe a possibilidade, sim, da transmissão. Dizer que só ratos transmitem a doença é mito. Vamos para a próxima tela saber se é mito ou verdade. É preciso tomar remédio para baixar a febre. Mito ou verdade, doutor? É um mito. Em algumas situações bem específicas, é verdade. Então, crianças que têm um risco maior de ter epilepsia, idosos, porque quando tem febre podem fazer um quadro de desorientação, pessoas que têm doença cardiovascular, porque pode aumentar a frequência de batimento do coração. Então, são situações bem específicas que realmente demandam que há necessidade de medicar a febre. Mas, via de regra, se é uma febre baixa e o indivíduo tolera aquela febre, é desnecessário tomar antitérmicos. Tem algum remédio que seja contraindicado aí? As pessoas que vão querer evitar os sintomas da doença e vão tomar algum remédio, tem alguma contraindicação? Tem sim. Então, as pessoas não devem tomar, tanto para o controle de febre como para o controle de dor, elas não devem tomar o ácido acetil salicílico, o AAS, ou nenhum anti-inflamatório. Então elas têm que tomar apenas um analgésico ou antitérmico, aquele que ela habitualmente está acostumada já a tomar, e preferencialmente aquele que um profissional de saúde indique para o caso. Ótima informação, importante, né? Nem sempre vai ser preciso tomar remédio para baixar a febre, ok, gente? Vamos para a próxima tela agora. É preciso passar álcool após o contato com água suja para eliminar as bactérias. O álcool é eficaz, mito ou verdade? Isso é mito. O que a gente orienta é lavar com água e sabão, você fazer uma solução clorada, como eu falei, em termos de um copo americano de água sanitária para 20 litros d'água e fazer a desinfecção na sua casa e passar também em você. Álcool, muitas vezes, é fixador de bactérias, e a leptospirose é uma bactéria. Então, a nossa recomendação é lavar com bastante água e sabão, fazer a solução clorada, fazer a desinfecção da sua casa e também passar em você na parte afetada. Agora, o interessante é que a gente tem, na concepção geral, o álcool como perfeito para a limpeza, né? A gente lava nossas mãos com álcool em gel e tudo mais e tal. Então, por exemplo, se eu passei por uma água da chuva lá,
e por alguma situação eu pisei em um local que tinha água contaminada. E aí eu peguei a bactéria, na verdade. Se eu fizer a limpeza com álcool, eu posso piorar, é isso? Não vai piorar e pode até, de alguma forma, ajudar, porque já que é um antisséptico, tem efeito antibacteriano. Mas como o Duarte falou, a principal medida é lavar com bastante água, né, a quantidade de água abundante, e usar qualquer sabão, porque aí o principal efeito, no caso, é o efeito mecânico, né? Então, quanto mais água se jogar em cima daquela superfície de pele, maior a probabilidade de você remover, de soltar aquelas bactérias que tenham se fixado. Então, é muito mais pelo efeito, na verdade, mecânico, do que pelo efeito antisséptico. Uhum. E até quanto tempo, após a pessoa ter se sujado nessa água, ela deve fazer essa limpeza? Ela vai ser mais eficaz o quanto antes, né? Imediatamente. Então, entrou dentro de uma situação desfavorável, né, uma água de enchente, de chuva, uma poça d'água. Então, imediatamente, assim que houver oportunidade, procura uma torneira, né, e irriga aquela região com a quantidade satisfatória, abundante de água e, preferencialmente, friccionando um sabão. Se a pessoa tiver alguma coceira e ela coçar a região, isso pode também ser um fator agravante aí, terminar contribuindo para ela? Favorece sim, porque a bactéria ela penetra, né, principalmente através de pele lesionada. E não necessariamente é aquela lesão de pele que é visivelmente evidente. Não precisa ser aquela ferida grande, isso, né? Às vezes o indivíduo está naquele dia anterior, nos dias anteriores, vinha com processo alérgico e vinha coçando, e essa coceira causa microabrasões, né, microsoluções de continuidade na pele que são até imperceptíveis à visão, ao olho nu, e aquelas pequenas abrasões são suficientes para a bactéria adentrar. Muitas vezes, quando a gente está examinando um paciente com leptospirose, a gente procura, né, tenta encontrar um local que possa a bactéria ter entrado e a gente não encontra. Até porque esse período de contaminação ocorreu muitas vezes 10, 14 dias atrás, e se havia alguma solução de continuidade da pele, ela muitas vezes já se resolveu, já cicatrizou. Ótimo. Vamos para a próxima tela conferir se é mito ou verdade agora também. Qualquer pessoa pode ser contaminada. Mito ou verdade? Qualquer pessoa pode, desde que ela entre em contato com o fator de risco. No caso, o nosso fator de risco agora seriam as enchentes, as áreas alagadas, né? Então não tem uma faixa etária com uma probabilidade menor de pegar, criança, jovem, entrou em contato com a água, entrou em contato com a bactéria, vai pegar também, né? Sim. Olha, então é bom essa informação importante também. Vamos para a próxima. Pois não. Só um detalhe, né? E mais de uma vez. Sim. Né? Que o indivíduo pode, uma exposição à leptospirose não causa imunidade definitiva. Então, como existem vários sorotipos, vários tipos dessa bactéria, o indivíduo pode se expor várias vezes e ter leptospirose, inclusive, várias vezes. E, assim, a gente sabe que é uma doença que pode matar, inclusive, né? Se a pessoa pegou na segunda vez, ela vai ser mais grave? Tem alguma coisa assim? Não. Depende da quantidade da bactéria que o indivíduo se expôs e depende também do sorotipo. Então, a gente sabe que existem sorotipos, né, da bactéria da leptospira mais agressivos do que outros. Então, tem diversas variáveis que podem interferir se os quadros subsequenciais seriam mais graves ou menos graves. Vamos para a próxima tela então, gente. As manifestações em geral aparecem entre 2 e 30 dias após a infecção. Pode ser muito rápido, entre 2 dias, e também bastante demorado, 1 mês depois. É mito ou verdade isso? Olha, nos nossos estudos epidemiológicos, geralmente é em torno de 7 a 14 dias, Paulo, tá? O que a gente acompanha, né, nossa casuística, e outros trabalhos já mostraram isso, que do contato aos primeiros sintomas, geralmente é em torno de 7 a 14 dias. Não sei na sua casuística, Paulo. Correto. Então, essa aí a gente pode dizer que é mito, né? Agora, esse surgimento dos sintomas aí, entre 7 e 14 dias, os sintomas aparecem todos de uma vez, ou vai aparecendo um, depois outro? Se manifestam todos os sintomas também, ou pode haver a presença de alguns sim, outros não, de caso para caso? Como o Duarte já deve ter falado no primeiro bloco, a maioria dos indivíduos eles vão ter formas leves, 90% vão apresentar formas leves e vão ser sintomas que confundem muito com outras doenças também não graves. Então, há uma febre não muito elevada, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, os olhos um pouquinho irritados, avermelhados. E essa doença vai durar ali em torno de 5, 7 dias
E muitas vezes as pessoas vão ficar boas, não vão ter complicações e inclusive não vão ter diagnóstico. Porque pode ser confundido com uma forma de dengue, né, uma dengue não grave, como um resfriado. E naqueles 10% que evoluem com as formas graves, é um quadro mais, digamos assim, mais clássico, mais florido. Então esses indivíduos vão ter esses mesmos sintomas que eu falei de forma mais exacerbada, então febre mais alta, mais dor de cabeça, mais dor muscular, enjoo, vômito, até diarreia. E uma parte deles vai ficar com icterícia, né, que são os olhos amarelados, da cor de uma laranja, a pele também alaranjada, e esses aí que são bastante preocupantes, que podem evoluir com gravidade, né, a literatura apontando mortalidade de até 50%, eu não sei exatamente quanto é a taxa de letalidade aqui. 13%. 13%. É muito alto. Então, para cada 10 pessoas que tenham essa forma grave, 1 a 2 vão evoluir com óbito, com morte. Essa forma grave, ela acontece por quê? Porque a pessoa tem contato com mais bactérias? É isso que acontece? O indivíduo pode ter contato com mais bactérias, né? Então, por exemplo, ele pode ter pisado numa poça d'água, numa pequena quantidade de água em que o rato recentemente urinou. Então, ele vai estar exposto a uma quantidade maior de bactérias. Está concentrada ali. Está mais concentrada, né? Aquela água está mais concentrada de bactérias. O outro fator é a virulência, né? Apesar de não ser vírus, a gente usa essa palavra, mas seria a agressividade daquela bactéria, de um daqueles sorotipos que existem. E também existem algumas características individuais. Então a gente sabe que a leptospirose nos extremos de vida, então em crianças e em adultos, né, adultos ou idosos, ela costuma se manifestar de uma forma mais grave do que na população em outras faixas etárias. Com o coordenador Francisco Duarte, a gente conversava no primeiro bloco um pouco sobre o tratamento. Mas uma dúvida que me veio agora, esse tratamento ele é bastante demorado, a pessoa fica tomando medicação ou fazendo tratamento durante muito tempo? Quanto tempo geralmente a pessoa passa se cuidando, né? Eu vou deixar essa parte para o Paulo, porque ele é médico, para que ele tem muito mais propriedade do que eu. Mas a gente observa o seguinte, como ele falou, tem muitas formas frustras, as formas leves. Muitas vezes você nem trata. Que é a grande maioria. Que é a grande maioria. Os 10% que o professor Paulo falou é que são essas que ele pode colocar, que tem muito mais propriedade do que eu, que ele é médico. Sim, sim. Essas formas leves, que vão ser a grande maioria, na maioria das vezes elas não vão ter diagnóstico. Se tiver, né, a felicidade, não da doença, mas do diagnóstico, né, foi para uma equipe médica que está mais atenta à doença, né, pensou na possibilidade da doença e vai propor um tratamento medicamentoso, o tratamento é curto, é feito em casa com a administração de antibiótico via oral e vai durar em torno de 5 a 7 dias. Para as formas graves, que são todos aqueles pacientes que vão necessitar de internamento hospitalar, o tempo gira em torno de 7 a 10 dias, geralmente de antibiótico, pelo menos inicialmente na veia. E a depender da evolução clínica, se aquele paciente evoluir estável, ele pode até concluir o tratamento por via oral em casa. É claro que toda doença, a pessoa que tiver com ela vai ter que repousar e tudo durante vai estar se tratando. Mas um esforço físico, até as atividades de casa podem agravar os sintomas ou piorar a situação, o quadro desse paciente? A leptospirose é uma doença que dá tanta dor muscular, tanta mialgia e tanta fadiga, que provavelmente esses indivíduos eles não vão ter demanda, eles não vão conseguir fazer atividades físicas mais intensas, né? Eles vão realmente necessitar de ficar descansando e afastados do trabalho, às vezes, por 14 dias, 21 dias, nesse período de convalescência. Vamos falar um pouco do contexto social dessa questão da leptospirose, porque, inclusive, naquele dia da matéria, né, a gente conversou bastante sobre a questão de saneamento. É muito importante que haja saneamento para que a doença também possa ser combatida. Tanto que em áreas em que não existe saneamento, a quantidade de casos é maior. Como é que o senhor observa essa questão aí? Passa um pouco também pela questão da educação das pessoas, julgando que nas enchentes, quando chove, alaga muito porque às vezes bueiros ficam entalados, porque a gente, quando eu digo população em geral, costuma jogar lixo nas ruas e tudo mais? A leptospirose é uma doença que tem um cunho social muito importante, associada a fatores de saneamento, como você colocou. O que se observa é o seguinte, a gente tem ainda um problema muito grande em relação à questão da educação em saúde, no que se refere às pessoas terem o hábito realmente de acondicionar bem o seu lixo, de não colocar o lixo na rua. Isso vai fazer com que as galerias fiquem obstruídas. Quando chove, você tem realmente determinadas áreas que ficam totalmente alagadas, áreas independentes do bairro,
Claro que um bairro realmente mais distante, que tem menos saneamento básico, vai ter um alagamento muito maior. Mas o que a gente observa na nossa casuística é que a gente tem, por exemplo, leptospirose no Recife e região metropolitana. No trabalho da Silvia Lemos, há muitos anos atrás, nós acompanhamos, ela observava isso, a idade, o adulto jovem, a profissão, a maioria eram desempregados e a contaminação muito relacionada ao lazer no final de semana. Então, assim, são vários fatores, tem um componente social importantíssimo, a doença, tá certo? E que só através de grandes programas de saneamento básico, de educação em saúde, de uma conscientização maior, que a gente vai realmente diminuir essa incidência da leptospirose no Recife. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo no assunto do dia. Já já a gente volta. Voltamos com o assunto do dia, já te lembrando da enquete de hoje. A gente pergunta, em períodos de chuva, você entra em contato com água suja? Para responder via WhatsApp, é só você acessar lá, mandar a sua pergunta ou responder a enquete via 99418-1206. Você também pode ligar e falar direto com a nossa produção no 3424-1977 ou vai lá na internet facebook.com/assunto do dia e participa com a gente. A gente, na volta do intervalo, na ida para o intervalo, a gente falava sobre essa questão social. Eu queria também a opinião do Dr. Paulo sobre isso, A gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa cidade muito suja. E como a gente conversou no primeiro bloco, além de entupir galerias, termina também servindo para os ratos, o lixo espalhado, Como é que o senhor observa essa questão da nossa educação como população? É muito comum a gente cobrar do poder público realizações de obras de saneamento, mas é necessário também, para combater essa e outras doenças, a gente tenha esse cuidado, São duas questões muito difíceis de serem resolvidas em médio prazo, até longo prazo. A questão social, então a gente vê um país passando por uma crise moral e ética, de milhões de reais sendo desviados para outros fins e um investimento muito ruim, ou muito pouco em questões de saúde pública como saneamento. A gente não vai conseguir resolver essas questões enquanto a população não tiver água encanada e saneamento. E por outro lado, a gente também sabe que as pessoas não têm educação, não tiveram educação e elas não conseguem compreender o quão é importante elas terem cuidado com o lixo doméstico, de armazenar de forma correta. Mas a questão transcende isso aí, porque as pessoas às vezes têm esse cuidado, mas não têm onde depositar esse lixo. Então coloca o lixo na calçada, mas aí vem a água da chuva e dispersa aquele lixo. Então eu acho que tem um problema educacional menor, e um problema institucional muito maior. Em relação às praias que a gente tem, infelizmente muitas praias em que esgoto é lançado direto na água. Existe o risco da pessoa contrair leptospirose? Ou essa questão da concentração acaba impedindo que isso aconteça? Porque a gente sabe que o esgoto derramado na água do mar, a concentração das bactérias vai ser muito pequena naquela imensidão de água. O risco não é muito grande. Já é muito grande. Tem a questão da acidez e tem a questão, como você falou, da grande quantidade de água. Então, o risco é muito baixo. Olha, a gente recebeu algumas perguntas aqui via WhatsApp, eu estava dando uma conferida aqui no intervalo, a gente vai dar uma lida, a pergunta de um telespectador pode significar a dúvida de vários outros, e infelizmente não trouxe o nome aqui, mas diz bom dia para você também. Meu filho de 1 ano teve contato com água suja da rua, lavei logo em seguida as mãozinhas dele, mas só com água e sabonete. Devo me preocupar? Quais os sinais em crianças tão pequenas? A principal medida a mãe fez, que é imediatamente após o contato com essa água supostamente contaminada, levar essa criança e lavar aquela região das pernas e das mãos com água e sabão. E ela precisa observar, então se nesses próximos dias essa criança tiver um quadro de febre e qualquer outro sintoma, ela deve ser levada para um serviço de saúde, porque não pode ser inclusive alguma outra doença que não seja leptospirose.
Quem tem alguma doença que afeta a imunidade tem riscos maiores de contrair a leptospirose? Não existem estudos mostrando que o imunodeprimido, por exemplo, um paciente, uma pessoa portadora de HIV, né, ela necessariamente vai evoluir com mais ou menos gravidade. Não existe esse tipo de estudo. Não é uma confirmação, né? Não. Bom, então, essa mãe aqui, a gente acredita que seja uma mãe pela foto, né? Fez muito bem ter feito essa limpeza logo. E pais têm que ter cuidado com as crianças, porque muitas vezes estão brincando e a gente sabe que água para criança é realmente, qualquer poça vira um parque aquático, né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso, né? O contágio tem sido maior entre as crianças. Eu me lembro que quando eu era pequeno mesmo, a chuva nunca me atrapalhou nas minhas brincadeiras. Não, nos nossos estudos mostram que é o adulto jovem, tá? Que se contamina, como eu falei, e do sexo masculino, que se expõe mais, provavelmente, né, professor Paulo? E também, no estudo recente, a gente observa que não tem uma profissão muito definida. Então, assim, geralmente é sexo masculino, tá? Adulto jovem. É uma doença, digamos assim, meio democrática, né? Sim. Que não tem uma prevalência de idade. Não. A gente falou Adulto que jovem. qualquer pessoa pode... A prevalência tem, na verdade, Sim. né? Mas qualquer pessoa pode estar contraindo, né? Mais ou menos, né? Ela não é uma doença democrática na medida que atinge pessoas de um nível social menos favorecido, né? Nesse sentido. Nesse sentido, ela não é uma doença democrática, infelizmente. Interessante, o adulto jovem é que mais tem essa doença, né? Será que talvez, às vezes, a pessoa, para trabalhar, tem que passar por um determinado local e não pode deixar de fazer isso, né? A gente observa que ele se expõe mais, não é verdade? Então, assim, no área alagada, para você no afinco de salvar os seus pertences, são as pessoas mais jovens da família que conseguem tirar mais. Então, passa mais tempo em contato com a água, né? Então, realmente, essa porosidade da pele aumenta muito. Você tem uma quantidade grande de leptospiras naquela cauda que eu falei de água com leptospiras. Então, os nossos estudos mostram muito isso, tá certo? A gente tem casos de idosos, tem casos de criança, mas assim, a grande casuística é no adulto jovem. E uma coisa que também foi interessante, assim que o senhor falou sobre isso, eu parei para refletir um pouco e me gerou essa pergunta. A gente sabe que as pessoas entraram em contato com a água, depois de alguns dias elas vão ter os sintomas e tudo mais. Só que existem algumas doenças, caso a pessoa não vá fazer, facilmente ela faz o exame numa unidade de saúde, mas se ela não for fazer esse exame, existem algumas doenças que podem ser confundidas com a leptospirose, são sintomas comuns, né, de certa forma. É muito comum, até porque a maioria das formas de leptospirose, como já foi dito aqui algumas vezes, elas são formas leves e não tem icterícia, né? O indivíduo não fica com os olhos amarelados nem com a pele amarelada, então é muito fácil confundir com dengue, né? A forma não grave de dengue, que não é dengue é causada por um vírus, e leptospirose por bactéria. Pode ser facilmente confundida com hepatite, vírus A, né? Que cursa com um quadro muito semelhante, e pode ser confundido, e é um grande problema de saúde pública em plena epidemia de febre amarela. Porque a maioria dos casos de febre amarela leves, né, a gente não tem febre amarela aqui em Pernambuco, né, casos autóctonos, mas na região sudeste isso é um grande problema. Então as formas leves de febre amarela podem perfeitamente serem confundidas com leptospirose. Então em época de epidemia é importante que todo mundo procure uma unidade básica de saúde para que a equipe médica tente identificar, né, qual é aquela doença e se para aquela doença existe um tratamento. No caso de leptospirose existe sim, né, que seria o uso de antibiótico, e no caso de febre amarela não há tratamento, né, mas esse indivíduo precisa ter uma supervisão médica. E isso é complicado porque às vezes a pessoa, não sabendo o que é, pode buscar uma automedicação, né? E aí fica o alerta, é bom a gente alertar a população, passar esse recado, né? Por exemplo, hepatite por vírus A, que é uma doença que as pessoas geralmente adquirem ali já na primeira, segunda década de vida, pode muito facilmente ser confundida com leptospirose. Se a pessoa se automedicar para hepatite vírus A, ela vai estar se complicando, caso ela tenha uma leptospirose. Sim, ela pode, na pior das hipóteses, estar tomando um medicamento que não deveria tomar porque pode inflamar ainda mais o fígado, por exemplo. Então ela não deve se automedicar, deve procurar a rede básica de atenção à saúde. Eu queria, doutor, se eu pudesse
passar para a gente novamente, algumas pessoas estão comentando aqui nas redes sociais, aquela solução. Como é que se prepara aquela solução com água sanitária para fazer a limpeza? Bem devagar, né, para as pessoas poderem compreender. Algumas pessoas falando aqui já tiraram suas dúvidas e queriam saber apenas como fazer novamente essa questão dessa limpeza. Como é que faz essa solução com água sanitária? Tá, você pega, realmente a gente vai fazer uma solução clorada com água sanitária. É um copo americano de água sanitária para 20 litros de água. Então, depois que você faz a desinfecção da pessoa, no caso, lavar com água e sabão com bastante água, como o Paulo colocou, e depois passar também essa solução, é muito importante que essa solução que eu estou falando sirva para fazer a limpeza da casa. Tem estudos mostrando que a leptospira fica na lama e por um período muito longo. Então, não é só na água que a leptospira fica, ela fica na lama. Aquela lama que ficou na casa, que a água invadiu, que foi alagada, ali tem leptospira. Então, na hora que a pessoa vai tirar essa lama, fazer a limpeza no intradomicílio, dentro da sua casa, é muito importante utilizar essa solução que eu falei, porque a leptospira pode permanecer no ambiente até 190 dias, tá certo? Viável, dependendo das questões de umidade, temperatura. Então, aquela lama, tem estudos mostrando o isolamento de leptospira em lama. Então, é importante que faça essa limpeza com essa solução que eu estou falando, é a solução recomendada no Guia de Vigilância do Ministério da Saúde. Um copo americano de água sanitária para 20 litros d'água. Então, você faz essa desinfecção com essa solução, tá certo? Porque a leptospira pode estar presente também na lama. Pronto, então para os telespectadores que estavam com essa dúvida, aí você passa até para os seus vizinhos essa informação para todo mundo ficar ciente aí de como fazer essa limpeza, ter essa solução poderosa contra a leptospirose. Olha, uma questão importante também, a gente já falou que, e todo mundo sabe, na verdade, que um ambiente limpo, um ambiente que o lixo não fique acumulado de forma desordenada, vai ser muito difícil de a gente ter ratos nesse local. Mas para ambientes que já estão infestados com ratos, pessoas não têm condição de pagar uma detetização e tal, qual seria a orientação para essas pessoas deixarem esse local mais limpo e evitarem que os ratos estejam sempre por lá, eles que são os principais transmissores? O controle da leptospirose é de competência das prefeituras municipais. Então, se a pessoa, como você falou, tem essa dificuldade, não deve se utilizar raticida de forma alguma sem orientação técnica. Então, eu sugiro que essa pessoa procure os serviços de controle de zoonoses das prefeituras municipais, solicitando uma visita nesse local e uma orientação para que seja feita medidas de antirratização e desratização. As medidas de antirratização são aquelas que a gente já falou, acondicionamento do lixo, tá certo? A limpeza do terreno, não evitar acúmulo de entulhos para que o rato não fique lá. Eu falei no início da minha fala que tinha um tripé importante para o rato se desenvolver, que era o abrigo, a alimentação e a água. Então é muito importante ele não utilizar produtos de forma nenhuma, ele possa comprar produtos sem orientação técnica. O correto é procurar o serviço de vigilância de controle de zoonose da prefeitura municipal, do seu município, para que os técnicos possam fazer uma visita, tá certo? E fazer esse controle e ajudar no controle do roedor. Nunca nós orientamos a pessoa a comprar produtos para fazer esse controle. É necessário uma supervisão técnica e um acompanhamento técnico do serviço de zoonose da prefeitura. Olha, fica aí a orientação para nossos telespectadores, né? A gente sabe que muitas pessoas buscam formas aí de combater o rato não adequadas. O chumbinho, por exemplo, tem gerado muito problema, né, doutor Paulo? Isso, é proibido, né? É crime comercializar e comprar, né, e aplicar esse tipo de veneno pelo risco de, no caso de envenenamento por essa substância, o risco de morte é muito alto. E geralmente, que outros artifícios o pessoal tem usado? Tem o cola-rato, bastante. Cola-rato, né? E tem, a gente inclusive, quando a gente vai na Ceatox... Gesso com arroz. Gesso com arroz eu não conhecia. Mistura o gesso com arroz, ou então cimento com arroz, ou qualquer grão, tá? Para os ratos, eles estão utilizando muito essa questão, a cola, como você falou, e esses produtos aí que o professor Paulo falou. E a gente observa também a mistura de gesso, ou então cimento em grãos para que o rato coma. Agora, o interessante é que o cola-rato, por exemplo, apesar de eu achar uma coisa nojenta, mas teoricamente não é tão arriscado para as crianças. Agora, quando a gente vai no Ceatox fazer matérias lá,
falar sobre essa questão da contaminação, a gente percebe muito que venenos, na verdade, para ratos, muitas vezes eles parecem umas balinhas pequenas. Quem tem criança em casa, principalmente, tem que ter muito cuidado com isso, que a criança não vai saber identificar, ela vai pegar e vai colocar na boca, pode levar a óbito. Pode. Agora, uma coisa importante, eu digo assim, muitas vezes essas medidas, ela vai matar um número insignificante de roedor, que não vai impactar na quebra da transmissão da doença. Então, o correto é procurar o Serviço Municipal de Controle de Zoonoses, para que se faça um trabalho integrado. Porque realmente você, por exemplo, cola rato, vai matar 2, 3 ratos, que o impacto é muito baixo. É como, por exemplo, utilizar cães que pegam rato, gato. A quantidade hoje, gato come ração industrializada. Você esperar que um gato vá controlar a leptospirose, fica muito difícil. Tá? Então, assim, nós não recomendamos isso. Nós recomendamos que essa pessoa procure o serviço de controle de zoonose da prefeitura. Olha, o que eu acho interessante também é que sempre que a gente fala de doenças assim, como a leptospirose, são doenças muito comuns, a gente se preocupa também com o pessoal da terceira idade. Geralmente para eles as doenças, os sintomas até são mais penosos, vamos dizer assim. Numa pessoa de terceira idade, a leptospirose, eu imagino que ela se manifeste da mesma forma como pessoas de todas as faixas etárias. Mas a questão das dores musculares, tudo isso termina sendo pior? Sim, não só os sintomas podem ser mais intensos, como a mortalidade é mais alta. Tanto é que é um dos parâmetros que utilizamos para indicar internamento. Então, um quadro de leptospirose, mesmo que seja aquele um quadro mais brando, mais leve, mas se a gente está diante de um idoso, de uma pessoa com mais de 60 anos, a tendência é internarmos esse paciente, porque ele tem um potencial de morte mais elevada do que indivíduos de faixas etárias mais jovens. Expandindo agora para todas as faixas etárias, a taxa de mortalidade, a gente falou que 13%, foi isso? Sim. 13%. É uma taxa alta, não é? Mas somente, a gente pode dizer somente, eu acho que é forçar até um pouco a barra. Mas a grande maioria dos casos em que existe essa mortalidade aí, é porque a gente está falando de leptospirose mais grave. Correto, 13% é a taxa reportada, né, pela vigilância epidemiológica para os quadros graves. São aqueles que efetivamente ficam internados, né, tem um diagnóstico e chega até o hospital. Mas não diminui nada, quer dizer, é ainda assustadoramente alto. Imaginar que para cada 10, né, 1,5 pessoa vai ter óbito, é muito alta. Muito alta. Agora, é importante a gente ressaltar o seguinte, para todas as doenças, de uma forma geral, a gente sempre fala isso, né? O quanto antes iniciar o tratamento, melhor. Então, se a pessoa perceber o sintoma, tem que correr para o posto de saúde logo. Isso. E tanto o indivíduo, o profissional de saúde tem a obrigação de sempre perguntar, diante de um quadro que possa sugerir leptospirose, se a pessoa teve contato com água de chuva, ou lama, ou água de poça, né? Mas é importante também que o indivíduo faça esse relato para o profissional de saúde que está atendendo, né? Ajude ao profissional de saúde a entender essa dinâmica e esse dado epidemiológico tão importante. Olha, você pode mandar sua pergunta também, gente. A gente já fez nossa enquete também e temos também a participação sua via WhatsApp. Mas acessando a fanpage do Assunto do Dia, você também pode mandar sua pergunta, a gente está monitorando aqui nas redes sociais. A gente vai dar uma pausa agora na nossa conversa aqui, mas para falar de coisa boa, a gente vai falar da Lei de Eva Moda Evangélica. Nós anunciamos aqui no Assunto do Dia a liquidação espetacular que a Lei de Eva Moda Evangélica estava realizando. Pois essa mega liquidação encerrou no domingo passado e foi um grande sucesso. Foi muita gente comprando, as lojas ficaram completamente lotadas e olha que coisa impressionante, em 10 dias de liquidação, a Lady Eva vendeu mais de 450 ternos, 500 camisas sociais e gravatas, mais de 600 vestidos sociais e de festas, lindas blusas, muitas saias jeans, centenas de saias longas e também sapatos. E os descontos, minha gente, chegaram até R$300 por peça. A liquidação Lady Eva agitou o Grande Recife, mas se você não aproveitou essa liquidação, não precisa ficar chateado, chorando pelos cantos, achando que acabou-se tudo. A Lei de Eva Moda Evangélica prorrogou a data. A maior e mais impactante liquidação vai até o próximo dia 30 de abril. Venha rápido porque tem muita roupa linda, muita roupa com preço baixo e muita roupa exclusiva. Exclusividade é o que todo mundo quer. Todas essas roupas estão esperando por você, masculinas e também femininas. Você só vai encontrar lá na Lady Eva. Não esqueça, os descontos podem chegar até R$300 por peça. Vamos assistir o VT.
tudo que está fazendo, nós temos uma excelente notícia para você. A Lady Eva está realizando a maior e mais impactante liquidação de todos os tempos. São roupas abaixo do preço de custo. Descontos que podem chegar até R$300 por peça. Nossos consultores e especialistas em moda evangélica vão lhe atender. Paguem até 6 vezes sem juros. E atenção, a liquidação Lady Eva foi prorrogada até o dia 30 de abril. Corra e aproveite! E tem mais, basta visitar uma de nossas lojas e concorrer a um vale-compras de R$1.000. 2 lojas a seu dispor. Lady Eva Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. 3059-2249. Você precisa conhecer a Lady Eva Moda Evangélica. Ela entende como você se veste, também atende perfeitamente, não é? Porque os atendimentos lá são feitos por pessoas especializadas em moda evangélica. E são 2 lojas, uma no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, e a outra fica em Boa Viagem. O telefone vai aparecer aí na sua tela, é o 3059-2249. Liga lá, se informa, vista-se bem com Lady Eva Moda Evangélica. Vamos para um rápido intervalo agora no assunto do dia, já já a gente volta tirando sobre leptospirose. Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Vamos conferir aqui na nossa tela as oportunidades para hoje. Olha, são 10 vagas, muito bom, né? 10 vagas para motorista de ônibus rodoviário. O que é solicitado? Ensino médio completo, experiência de 6 meses na função e a remuneração é de R$ 2.113,01. Vamos para a próxima oportunidade para quem está buscando emprego. Operador de máquinas fixas em geral. É uma vaga. Pede ensino médio completo, 6 meses de experiência na função e vai remunerar com R$ 1.200. Vamos para a próxima oportunidade para você que está buscando emprego aí, retornar, quem sabe, ao mercado de trabalho. Também muitas vagas, 12 vagas para vendedor de consórcio. É necessário que tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência na função e o salário será de R$ 1.700. Gente, o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para você ligar e se informar melhor e também perguntar sobre aquela vaga específica que você está procurando é o 3355-2900. A gente sempre presta esse serviço aqui no Assunto do Dia, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão procurando emprego e para você que se enquadra nesse perfil, uma boa sorte, tudo de bom e que você consiga trabalhar logo, tá bom? A gente volta para esse último bloco do Assunto do Dia dessa quarta. Daqui a pouco, antes do fim do programa, a produção vai passar para a gente o resultado da enquete. Queremos saber se em períodos de chuva você entra em contato com água suja ou não. Não deixe de participar, tá bom? Olha, são aproximadamente 15 mil casos da doença no Brasil a cada ano. É mais comum do que a gente imagina, mas é uma doença grave e é preciso cuidado. A gente falava da gravidade da doença antes de irmos para um intervalo aqui, a taxa de mortalidade alta, né? E assim, o que pode ser feito no sentido do poder público para que a gente possa diminuir esses números? A Secretaria Estadual de Educação que emitiu esse alerta agora... Saúde. Aliás, de Educação, de Saúde, né? Que emitiu esse alerta agora. Vocês têm levantamentos das áreas onde acontece mais, aonde está faltando saneamento, para que possa ter um controle maior? Como eu falei, a gente já tem um gráfico que a gente chama de diagrama de controle, que você acompanha o risco, a possibilidade de aumentar ou diminuir de casos, através de uma linha que a gente traça, que é o limite superior. Quando os casos passam essa linha, tá certo, você está em alto risco, está chegando a epidemia. É bom que se diga que no Sistema Único de Saúde nós temos as atribuições de cada esfera. Na esfera estadual, nós trabalhamos mais com a avaliação dos dados, com os alertas e acompanhando os municípios da situação epidemiológica. O controle da leptospirose em si é feito pelas Secretarias Municipais de Saúde. Então, toda atividade de controle da doença em si é de competência das prefeituras. Então, o Estado é um órgão mais normatizador,
tá certo, acompanhador dessa doença e de qualquer outro agravo de notificação compulsória, mas as medidas hoje, com o processo de centralização, isso ocorreu, as principais medidas de vigilância, muitas vezes de atendimento e do controle propriamente dito da leptospirose é no nível municipal. A gente sabe que a gente tem estudos mostrando, por exemplo, que o grande problema é Recife e região metropolitana. Alguns municípios da Zona da Mata já vêm apresentando casos, mas assim, historicamente, desde a época do professor Rinaldo Azevedo, a gente observa o trabalho dele, ele já falava das epidemias de leptospirose na cidade do Recife, né? E eu tive a oportunidade de assistir palestras do professor Rinaldo Azevedo, tá? E ele falava com muita propriedade dessa doença transmitida pelo rato, naquela época em que muitas vezes existiu grandes interrogações, é leptospirose, não é? Mas o que a gente observa hoje é que existe hoje uma rede, como o professor Paulo falou, de atenção primária à saúde, que as pessoas podem procurar. Tem a questão do diagnóstico, tá certo? No LACEN, em Pernambuco, no laboratório da Prefeitura Municipal, prefeituras municipais, que isso ajuda muito. E a gente entende também que os municípios estão começando a se organizar mais nas suas medidas de controle, tá certo? Isso é importante, né? Que o município, com essa descentralização, o Sistema Único de Saúde vem garantindo mais a contratação de profissionais para o controle. Isso tem ajudado, com certeza, no controle. Olha, vamos para a participação dos nossos telespectadores aqui via WhatsApp. O Mário Donizete faz uma pergunta aqui. Ele diz: bom dia, queria saber se a urina do rato pode gerar outras doenças, além da leptospirose, né? Muito obrigado, Mário, pela sua participação. E doutor, pode passar outras doenças para a gente? Pode, mas não são doenças de tanto impacto na saúde humana. Né? De longe, a mais preocupante é a leptospirose, até que, como o Eduardo já falou, o rato ele pode não adoecer, né? E ele pode portar essa bactéria nos rins, nas vias urinárias, e passar toda a vida dele, né, eliminando essa bactéria de forma contínua ou de forma intermitente. Né? Não só o rato, como outros animais também, outros mamíferos domésticos. Foi citado o cachorro, né? O cachorro também pode transmitir. Em que situação é que o cachorro transmite, assim? Porque isso é algo tão pouco conhecido. Não, o cão ele se contamina, como o homem ele se contamina, mas não transmite. Não, ele não é reservatório. Apenas o rato é o rato, o principal reservatório, no caso, o nosso rato de esgoto, que é o ratos novérgicos, tá? Então, o que a gente observa é o seguinte: ele se contamina acidentalmente, como o homem se contamina, e ele tem realmente sintomas muito parecidos, né? Ele tem a icterícia, que o professor Paulo colocou, ele tem febre, tá certo? E aí é o seguinte, se faz também tratamento no cão, mas o ideal é que a gente faça a vacinação. Infelizmente, a vacinação só é em consultórios, em clínicas particulares. A gente não tem vacinação para cães gratuitamente ainda. Algumas ONGs já vêm ajudando. Mas o correto é que você tem que ter com o seu cão o que a gente chama de posse responsável. Então, se eu vou criar um cão, eu tenho que vacinar contra hepatite, sinomose, leptospirose e raiva e parvovirose. Só eu já enumerei 5 doenças, tá certo? Então, assim, existe uma vacina, provavelmente com 2 sorotipos, a icteriomorrágica e a canícula, e você utiliza essa vacina em 3 doses no cão, aos 2, aos 3 e aos 4 meses, e fica dando uma dose anual. Então, se eu tenho um cão e eu quero realmente que ele não se contamine, ele tem que fazer a vacina. Então, a má notícia é que o cachorro pode pegar, a boa notícia é que ele não pode passar para ninguém. Né? Uma questão importante também, você falou da vacina para os cães. Não há uma vacina para a leptospirose para nós humanos, ou existe uma vacina? Não existe, e se dá pela diversidade de sorotipos que existem. Né? Então, a gente falou aqui que existe pelo menos 100 sorotipos, 20 sorotipos diferentes que de fato são patogênicos para o homem. Então, essa multiplicidade de sorotipos é um grande fator dificultador de ter uma vacina eficaz para todos. E a exemplo do que acontece com os cães, essa imunidade que é da vacina que é dada para o cão, ela é efêmera, ela é muito curta. E daí tem que ficar revacinando o cão. Então essas questões vem levando à dificuldade de ter uma vacina eficaz, efetiva para prevenção em humanos. Olha, vamos para a participação aqui dos nossos telespectadores. O Ed Cleiton Nogueira, da Imbiribeira, pergunta o seguinte: eu não me lembro de ter passado por algum local onde haja água contaminada, mas de 2 dias para cá tenho tido ânsia de vômito
e cheguei a vomitar algumas vezes. Ele pergunta, faz alguns comentários aqui e pergunta o seguinte: é possível que eu tenha leptospirose? É possível, mas é pouco provável, porque um dos marcadores que a gente utiliza, o próprio Ministério da Saúde coloca como um marcador para a gente definir como um caso suspeito, é a presença de febre. Então, se esse indivíduo, esse telespectador, ele só apresenta náusea, ele pode ter diversas outras condições clínicas, né? Inclusive, nesse momento, a gente está tendo na cidade a circulação de algum vírus que está causando gastroenterite e que dá náusea, dá vômito, do abdominal. Mas, enfim, se esse sintoma se prolongar, ele deve procurar uma unidade básica de saúde para que seja visto por um médico. Até porque Ed Clayton, né? O Ed Clayton diz que não tem esse dado epidemiológico. Não lembra de ter contato. Né? Não lembra de ter tido contato, então pode ser que Isso é muito menor. raro, né? Olha, vamos para a participação também da Cláudia Barbosa. Ela mora no Barro e mandou pergunta para a nossa produção. A pergunta dela é a seguinte: quais os riscos de adquirir a doença quando entro em casa com o sapato ou sandália provavelmente contaminados? Tem como o vírus a bactéria ficar na sandália ou no chinelo? É possível, mas a bactéria ela precisa de um meio para que ela sobreviva. Esse meio é solo, né, a água, temperatura adequada, pH adequado. Então é muito pouco provável que esse contato de um sapato, né, com a leptospira no ambiente e essa pessoa, após pisar, né, após algumas horas, e ela pisar no solo de casa, é muito pouco provável que seja efetivo para a transmissão. Impossível? Não, mas muito pouco provável. Aí fica aquela orientação que a gente sempre passa, né? É bom ir no posto de saúde, né? Por mais que a gente tire as dúvidas aqui, mas ir no posto de saúde tem um exame que vai detectar exatamente se a pessoa está com leptospirose, né? E se ela veio com esse sapato molhado, ela tem que fazer o procedimento, lavar com água e sabão, sempre e utilizar a solução clorada que eu ensinei. Isso faz parte da boa etiqueta, né? Etiqueta do hábito doméstico, a gente tentar se policiar para, ao chegar em casa, deixar o sapato na porta, né, na entrada da casa, e ou andar sem sapato ou andar com a sandália de uso doméstico, dentro de casa. Né? É bom. Minha esposa vai com certeza me cobrar que eu faça isso, né? Porque minhas sandálias ficam jogadas pela casa. Mas não tem contaminação nenhuma, não. Vamos para mais uma participação aqui, gente. A Litian Oliveira, ela pergunta o seguinte: e tive algumas dores musculares. Aqui próximo à minha casa sempre alaga. Achei que era por conta da chikungunya, mas por conta do programa de hoje estou um pouco preocupada. Posso estar com leptospirose? Bom, pelo histórico ela teve chikungunya, né? E já tinha comumente algumas dores musculares, mas aí por conta agora da gente se ela teve a forma frustra, né, Paulo? Falta o marcador febre, né? A febre é um marcador importante para que a gente possa pensar na maioria, na grande parte das doenças infecciosas. E esse marcador, nesse sintoma, parece estar ausente no caso dela. É apenas dor muscular. Então, precisa observar e, se prolongar ou tiver febre, procurar um serviço de saúde. A febre é o principal sintoma, a gente pode dizer assim. Se ele não surgir, pode significar, não significa que você não deva tirar essa dúvida, mas provavelmente pode significar uma outra doença ou algum outro problema, né? Sim. A gente sabe que quando esses sintomas começam, muitas vezes pode ser confundido com a dengue, no caso da nossa telespectadora, com a chikungunya também e tudo mais. Tem alguma outra doença também que seja parecida e que as pessoas possam confundir por causa disso, ter alguma complicação? Então, dengue, chikungunya, zika, todas se parecem, podem ser confundidas com gripe, né? Sendo que a gripe tem um diferencial dos sintomas de vias aéreas. Então, as pessoas tossem, espirram, ficam com o nariz entupido, e esses sintomas não costumam aparecer na leptospirose. Hepatite vírus A, como já foi falado, algumas formas de meningite, as chamadas meningites virais ou as meningites assépticas, são meningites menos graves e que cursam com febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, e que podem confundir com leptospirose, né? Porque a leptospirose, a bactéria penetra, tem essa propriedade de penetrar o sistema nervoso central e faz um quadro, em 80% das vezes, faz um quadro de meningite leve que muitas vezes nem tem o diagnóstico. A doença quando a gente fala alguma doença transmissível por água contaminada, a gente sempre fica
pensando talvez numa mancha na pele, alguma coisa desse tipo. Não é característico da leptospirose ter nenhuma mancha, nem algo assim, né? Se a pessoa tiver com alguma mancha, é uma outra doença, algum outro problema, né? Não tem mancha. A literatura assim, coloca, mas isso é mancha, coisa de rodapé de livro. Isso, que na casuística, né, Paulo? 15% pode ter uma manchinha aqui na região anterior da perna, mas isso é uma coisa de livro e pouco comum de se ver. Não faz parte dos sintomas mais frequentes da leptospirose. É porque geralmente quando a gente vê alguma coisa na nossa pele, né? Porque não é uma doença cutânea, na verdade, né? Não. Aí são doenças cutâneas, são coisas totalmente diferentes, né? A bactéria ela não vai entrar para um único local específico, ela vai entrar por vários pontos onde haja ali solução de continuidade. Às vezes é uma unha que está... a mulher que tem o hábito de remover a cutícula das unhas, então fica aquela região ferida, a bactéria pode entrar por ali. É uma região de pé de atleta, onde tem fungo entre os dedos, né? Também é um local propício. Mas habitualmente, na maioria das vezes, a gente não consegue nem identificar, porque já ocorreu 10, 14 dias para trás, né? Vamos conferir mais uma participação aqui. Infelizmente, o telespectador não se identificou, mas ele faz uma pergunta. No trabalho como pedreiro e no trabalho costumo tomar banho numa ducha, porém o cheiro da água é um pouco ruim. Água de poço pode ser contaminada com leptospirose? Depende da quantidade de água que tem nesse reservatório e da quantidade de bactérias que possa ter na urina do rato, né? Então, precisa dessas duas variáveis. Então, se naquele reservatório tem pouca água e muito xixi do rato, é possível. Mas, habitualmente, esse cheiro desagradável que exala de água é por conta da proliferação de outras bactérias, de algas, de fungos, né? Ou às vezes está muito clorada, mas não necessariamente tem a ver, aliás, geralmente não tem a ver com a possibilidade de leptospirose. Sim, a Principalmente ratos, se o reservatório for fechado, né, Paulo? Fechado, que o rato não vai ter Não vai ter acesso. Sim, é isso que eu ia perguntar, né? A presença de ratos em cisternas não é uma coisa muito comum, né? Não. E assim, geralmente ele urina nos locais onde ele fica mesmo, né? Ele não sai da toca dele para ir urinar ainda. Não, ele sai sim. Agora, como eu falei, o ratos norvégicos, ele tem o hábito terrícola. Ele anda, ele faz galerias no solo, galerias, e ele percorre e ele urina muitas vezes em pequenos jatos, demarcando o território. Então ele pode sair e contaminar um grande território, mas geralmente ele entrar numa cisterna dessa forma muito difícil. A gente tem casos, ligou pra gente, eu cheguei agora de manhã, tem um rato morto na minha piscina, e aí? Meu Deus. Tá aí, peraí, a sua piscina é grande, a água está clorada, a gente recomenda que troque essa água, faça nova cloração, mas o risco é muito pequeno. Então, acontece isso. São casas grandes que tem jardim, o rato às vezes escapola e cai e morre. Mas assim, em cisterna, geralmente a gente não tem essa demanda. Uma coisa também que eu lembrei que é interessante é que, e muitas vezes até os médicos esquecem dessa profilaxia, é se houver mordedura de rato. Então, uma criança foi mordida por um rato. Então, deve ser feita a profilaxia com antibiótico para a leptospirose, porque o rato ele tem o hábito de lamber os próprios genitais. Então, ele pode trazer a bactéria para a boca, para a língua dele e para os dentes. Ele, ao morder o indivíduo, ele pode inocular essa bactéria na pele. Então, se alguém for vítima de uma mordedura de rato, ela precisa, o médico, o serviço de saúde, precisa fazer a profilaxia tratando com um antibiótico lá específico e vai dar proteção para esse indivíduo. Doutor Paulo Sérgio, eu queria agradecer a sua participação Obrigado. aqui, que o senhor dê suas considerações finais. Eu gostaria de falar que as pessoas tivessem, na medida do possível, um maior cuidado nessas atividades recreativas, especialmente crianças e adolescentes, né, de não irem jogar futebol, nem brincar em poças de água após enchente. E para os indivíduos que são fatores que não têm como ter controle, né, vão ter que trabalhar e vão ter que pisar na poça d'água, que tentem, na medida do possível, usar uma bota de borracha comprida ou colocam um saco de plástico, né, e amarra nas pernas, para tentar, na medida do possível, se expor o mínimo a essas águas contaminadas, potencialmente contaminadas. Francisco Duarte, da Secretaria Estadual de Saúde. Cheguei até a falar educação em um dado momento, né? Porque ele é muito educado. Muito obrigado pela sua participação também. A gente quer a sua consideração final também. Muito obrigado. Eu vou falar em termos da prevenção. Eu acho que nós temos que pensar, tá certo?
e que as pessoas têm que se conscientizar que o lixo tem que ser bem acondicionado, que os alimentos têm que ser acondicionados, tá certo? Que as pessoas não devem se expor, como o professor Paulo colocou, e se expor, tenham mais cuidado, sempre sapato bem fechado, bota plástica, e se não tiver, o saquinho plástico amarrar nas pernas, no pé, no sentido para que a gente evite o contato. Então hoje a gente sabe que a prevenção realmente é fundamental nas doenças infecciosas e na leptospirose não muda. A gente tem que trabalhar em cima da prevenção. Assina embaixo tudo que os nossos convidados falaram, hashtag fica a dica, tá bom, gente? Olha, e o resultado da nossa enquete já saiu, a produção acabou de passar aqui pra gente. A gente perguntou se em períodos de chuva você entra em contato com água suja. 89% dos telespectadores disseram que sim e 11% disseram que não. Bom, muita gente termina tendo que entrar em contato com água suja, mas hoje ficaram aprendendo a como combater a leptospirose e aí ninguém vai contrair a doença não. Vamos combater a leptospirose, tá bom, gente? Amanhã tem mais assunto do dia, encontro marcado com você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, equipe, por mais um dia de trabalho. Amanhã a gente se encontra ao vivo novamente, 9h30 da manhã aqui na Rede Brasil TV. Eu espero por você.